algumas considerações com relação a isso. Vamos lá, sobre o período do tempo que a gente vive hoje, né? Jair Bolsonaro perdeu. Bem, os meninos que convivem comigo, né, sabem que eu não acredito no resultado dessas eleições. Eu não quero aqui entrar nesse mérito, não quero estender o programa e nem quero falar sobre isso, mas eu não acredito no resultado dessas eleições. Sobre as manifestações, eu penso o seguinte, eu penso que se eu pudesse eu tava lá, sendo bem sincero. Eu infelizmente, Eu também. por deveres de Estado, eu sou impossibilitado de estar ali, mas se eu pudesse eu estaria lá. E infelizmente é complicado você financiar esse movimento porque tem muito oportunista que pode simplesmente passar o Pix, dizer que tá lá e não tá, né? Então, tipo assim, o que eu penso dessas pessoas é o seguinte, veja, o que que a gente tem? O que que a gente tem? Eu digo algo de colocar na mesa aqui. A gente tem uma pessoa que foi, eu vou falar de Bolsonaro, teve todo o seu governo prejudicado desde o início do mandato por vários juízes, sejam eles de primeira instância, como foi o caso dos semáforos, né, que ele queria acabar com esse negócio de lombada eletrônica em rodovia federal, que foi impossibilitado por causa de um juiz, né, lá de Brasília, mas enfim. Fora todos os outros 123 casos em que o STF botou o dedo e disse que ele não poderia fazer, ou seja, ele teve todo o seu governo prejudicado. A gente teve a mídia, a Rede Globo mais precisamente, que sempre mentiu a respeito do que era feito no governo. Nenhuma notícia, por mais boa que fosse, era sempre tratada como ela deveria ser. Era sempre assim, né? Olha, até as boas notícias eram noticiadas assim. Olha, aconteceu isso aqui de bom, mas, né, tem aquilo ali de ruim. Ou seja, nenhuma notícia, por mais boa que fosse, era sempre tratada como 100% boa, né? Ou seja, a gente teve aí dois consórcios que impediram o governo de prosperar, posso dizer assim, né? Que foi a mídia e o STF. Outras situações que também atrapalharam bastante, assim, e aí você julga no que você quiser, né? Lula foi condenado em várias instâncias. Várias instâncias. Existia, né? Vou dizer assim, existia uma farta gama, né, de processos e provas, Exatamente. entendeu? Várias delações premiadas, muitos dinheiros devolvidos, né? Exatamente. Mas ele foi solto por alguém que colocou, acho que foi ele, né? Não sei se foi o Fachin que colocou ele, não sei se foi Lula que colocou o Fachin lá, eu sei que o Fachin tá lá e foi ele que liberou ele. Por quê? Porque disse que ele não poderia ter sido julgado em Curitiba, deveria ter sido julgado em Brasília. Olha aí. Um ladrão. Aí isso fez com que tudo que foi reunido de prova fosse simplesmente desprezado, jogado no lixo, porque teria que ser feitas novas investigações para então ser apurado. Certo? Pronto. Com isso, devolveu a ele os direitos políticos para que ele pudesse concorrer, né? Isso já é um absurdo por si só, né? Aí, fora que a gente tem esse processo eleitoral que é muito suspeito, existem muitos indícios de fraude que não estão sendo apurados e nem irão ser apurados, né? Porque o senhor Alexandre de Moraes, o vulgo Xerxes, né? Ele duvido que ele aceite. Temos também aqui uma coisa que é pra gente colocar na equação. Essa questão das rádios que aconteceu até recentemente, Inserções né? das rádios. As inserções das rádios, né? Ou seja, o governo ele não foi propagandeado tanto quanto deveria. Isso por si só já causa um desequilíbrio, entendeu? Nessa questão da igualdade, ou seja, os candidatos eles não foram expostos de maneira igual. Só isso já é o suficiente para que você pudesse invalidar uma eleição, sendo bem sincero, né? Pronto. Então eu entendo o quê? E tem outros fatos ainda que eu poderia ficar citando aqui, mas eu vou parar aqui agora só pra gente fechar o raciocínio. O cara que tá lá, na frente do agrupamento de engenharia hoje, ele entende tudo isso que eu falei. E ele é uma pessoa que está completamente indignada. Completamente indignada. A indignação dela é tanta que faz com que ela, podendo, claro, obviamente, saia da sua casa, vá pra lá e fique lá manifestando a sua indignação. Não é um sentimento de derrota. É simplesmente uma indignação com relação a eu não aceito esse roubo claro. Que eu penso que seja um roubo claro. Mas pronto. Fechei essa questão de manifestação. Vou agora falar do que segue. Guerra civil, né? Pode ser que estoure uma guerra civil? Pode ser que estoure uma guerra civil. Estão falando de greve dos caminhoneiros? Estão falando de greve dos caminhoneiros. Isso vai pra frente ou não vai? Não sei.
A gente só vai saber com os próximos dias, né? Mas o fato é o seguinte. Nossa Senhora, aí eu vou entrar, né, no mérito do tema principal, sobre a mensagem de Fátima. Muito simples. O que foi que Nossa Senhora falou? Só o seguinte. Se vocês não se converterem, vai vir castigo aí. Foi bem isso aí. E para evitar o castigo, mãe, o que a gente faz? Reza o terço, reza o rosário em família. Entendeu? Pronto. Rezando o rosário em família, vai dar certo. Deus, né, vai evitar, né, vai suspender aquele castigo que viria e não vai acontecer mais. Assim como foi no caso de Jonas, né? Jonas, né? Todos devem conhecer a história de Jonas. Foi pregar lá em Nínive, né? A respeito de, se vocês não se converterem, Deus os destruirá. Ouviram? O castigo foi suspenso, foi levantado, né? Da mesma forma acontece. Eu acho que sempre aconteceu até os dias de hoje. Então o que acontece? Nossa Senhora quando pediu, porque assim, é preciso entender uma coisa. A mensagem de Fátima, ela é, vamos supor assim, a terceira mensagem que toca no mesmo assunto. Quem acompanha o Padre Paulo Ricardo há bastante tempo deve ter visto, né, em outros de seus vídeos em que ele já falou da mensagem de Nossa Senhora de Lourdes, né? La Salete e Fátima. Essas três aparições, elas parecem que estão ligadas. Se eu tiver enganado, me corrijam. Eu sei que La Salete e Fátima estão intimamente ligadas. Eu só não tenho certeza se Lourdes, né? Eu só não sei se Lourdes vai estar unida com essa daí. Não tenho muita certeza. A memória pode me enganar aqui, me induzir ao erro, né? Mas o fato é o seguinte, que em todas essas mensagens, Nossa Senhora vinha pedindo para que a gente se convertesse, mudasse o nosso caminho, procurasse rezar e se aproximar de Deus, né? O não ouvir as mensagens da nossa mãe fez com que todas essas desgraças acontecessem ao longo dos anos, né? Então o que acontece? Hoje não será diferente. Existe uma aparição de Nossa Senhora que aconteceu aqui em Pernambuco, no município de Simbres, né? Em que foi mais ou menos em 1930, não tenho lá muita certeza, né? Em que Nossa Senhora apareceu para duas meninas, né? E bem, eu não vou me aprofundar nessa mensagem em si, mas eu quero dizer aqui algumas coisas que foram perguntadas a ela e ela respondeu. E aí delas eu vou devagar, né? Não vou continuar. O padre lá na hora ele perguntou assim: Nossa Senhora, o comunismo vai tomar conta do Brasil? Nossa Senhora disse sim. Certo, aí vai haver algum tipo de guerra civil aqui no Brasil? Vai. Essa guerra vai ser tão sangrenta quanto a Guerra Civil Espanhola? Aí ela, quase. Bem, se você quiser pesquisar a respeito da Guerra Civil Espanhola, né, fica à vontade, né? Aí Nossa Senhora perguntou, e aí o padre perguntou a Nossa Senhora: mas essa revolta popular, ela vai chegar no interior? Aí Nossa Senhora disse não. Ou seja, o que a gente pode tirar, né, daquilo que a Nossa Senhora faz? Eu digo isso porque eu acredito, né? E claro, é uma revelação privada, a igreja ela não te obriga a acreditar nisso, entendeu? Cada um acredita se julgar necessário. Eu acredito também. Pronto, então o que acontece? Temos aí que o comunismo vai tomar o Brasil. Bem, já tomou praticamente de fato, né? Exatamente. É porque o comunismo é a ideia, não é dizer, o país agora a bandeira vai mudar para vermelha. Não digo isso, mas já está na mentalidade das pessoas, né? Então, o comunismo vai tomar, haverá guerra civil, entendeu? Vão ocupar as capitais, mas o interior não. Mas no final, e por fim, meu imaculado coração triunfará, né? Então o que acontece é o seguinte: toda essa desgraça que hoje a gente vive é culpa dos nossos pecados. Falta da nossa conversão, a gente que não quer mudar de vida, tá entendendo? E o reflexo disso é o que está acontecendo. Glaucio gosta muito de dizer, né, que Deus às vezes permite esses maus, né, para que a gente vá buscar Deus, né? Para que a gente possa, para que daí Deus possa extrair de nós um bem maior, que é uma fidelidade maior na oração,
uma frequência maior no estudo da Sagrada Escritura, daquilo que a igreja nos ensina, né? Então, eu penso o seguinte: qual vai ser o nosso futuro? Bem, eu posso dizer hoje, né, que o meu futuro vai ser rezar mais, procurar entender mais e procurar conversar com as pessoas próximas de mim, tentar mostrar para elas, eu dizer, olha, veja, existem essas situações, né? Você quer vir com a gente aqui? Você quer continuar não somando e atrapalhando? Porque em tese é bem isso, né? Nosso Senhor Jesus Cristo ele foi bem claro quando ele disse assim, olha, quem não está comigo está contra mim. Né? Então, é preciso a gente ter essa ciência, né? Principalmente nós católicos, né? Precisamos sempre ter essa ciência e usar isso, né, de forma militante, né? Levar para as pessoas dizer, olha, meu irmão, você precisa estar com a gente aqui para que some mais um, né? Assim, só para finalizar, antes de Juliana.